Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo começa dizendo: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Aconteceu o seguinte: Paulo e Silas estavam na região de Filipos, em Atos capítulo 16, verso 22. E os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Mas logo no próximo capítulo, em Atos 17, os apóstolos já estavam novamente pregando, chegando à cidade de Tessalônica e fundando a igreja dos Tessalonicenses. E é por isso que ele diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ou seja, nós não somos falsos profetas que estamos buscando dinheiro ou alguma outra coisa, mas nós amamos a palavra de Deus e é por isso que continuamos anunciando mesmo em tanta luta. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem a nossa linguagem nunca foi bajulação, nem pretexto para ganância. Deus é a nossa testemunha, ou seja, Paulo não bajulava e nem queria o dinheiro daquela igreja, e Deus é a testemunha dele. Nós nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eles também não buscavam a aprovação dos homens, e nem fama. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, amando vocês tantos, decidimos dar não somente o Evangelho de Deus a vocês, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Por exemplo, em Atos capítulo 18, quando Paulo estava em Corinto, Paulo encontrou um homem que tinha a mesma profissão que ele, e ele ficou morando e trabalhando com aquele irmão, pois era fabricante de tenda, assim como Paulo. E ele pregava todos os sábados e debatia na sinagoga, mostrando que Paulo trabalhava e pregava o Evangelho para não precisar receber ofertas e colocar um peso nos irmãos que estavam se convertendo. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata o seu filho. Como é e como foi, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, não como filosofias, mas segundo verdadeiramente ela é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Pois vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos a mesma coisa que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, ou seja, como os judeus perseguiam a igreja em Jerusalém, aqui os tessalonicenses sofriam perseguição dos seus próprios conterrâneos. E os judeus na Judéia, eles mataram o Senhor Jesus e também mataram os profetas. E também nos perseguiram, eles perseguiram os apóstolos.
Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Ou seja, eles se esforçavam para parar o evangelho de Deus. Eles eram inimigos do evangelho. Dessa forma, vão sempre completando a medida de seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Jesus também disse a mesma coisa a respeito dos judeus. Ele diz: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam os que te são enviados, como eles mataram a Jesus, os profetas e os apóstolos. E Jesus disse o que aconteceria em Mateus 23, verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, anunciando a destruição de Jerusalém no ano 70. E Paulo diz no verso 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 2: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por um breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pelas saudades que temos de vocês. Ou seja, naquele momento eles estavam impedidos de ver os tessalonicenses, mas eles esforçavam-se para que isso acontecesse, pois eles sentiam saudades daquela igreja. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. O motivo deles não terem ido é: Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, mostrando que Paulo tinha prazer na igreja de Tessalonicenses. E assim termina 1 Tessalonicenses capítulo 2.